pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o exame neurológico da força. Antes de iniciar o exame propriamente dito, é fundamental que a gente teste a motricidade espontânea do paciente. E como que a gente faz isso? A gente pede para o paciente fazer uma série de movimentos, em especial com os membros, onde nós vamos ver a amplitude do movimento. Nessa fase do exame, não é importante você determinar qual o grau da limitação. É importante observar se eles têm assimetrias, se a amplitude está como você deseja. E nessa fase também é importante você excluir questões extraneurológicas que podem falsear o seu exame, como, por exemplo, um encurtamento ligamentar, anquilose, coisas que podem falsear o seu exame. Então, após a gente testar a motricidade espontânea do paciente, a gente vai fazer o teste da força contra a gravidade. Para essa parte do exame, eles têm algumas manobras específicas, como, por exemplo, manobra de Mingazini, desvio do planador, manobra de Barré, que a gente vai falar mais para frente do exame. Então, primeiro testamos a motricidade espontânea, depois testamos a força contra a gravidade e agora vamos testar a força contra a resistência. Nessa parte do exame, o examinador vai fornecer resistência contra alguns grupos musculares específicos para poder observar qual vai ser a força do paciente frente àquela resistência. Calma! Tudo isso a gente vai ver na parte prática. Depois de realizar o exame físico do seu paciente, é fundamental que você quantifique qual foi a resposta dele. E para isso, existe uma escala, que é a escala de MRC, que vai classificar a força de 0 a 5, sendo 0 a ausência de contração muscular. 1. O paciente realiza a contração, que você consegue sentir a palpação, mas ele não efetua o movimento. 2. Quando o paciente realiza a contração e ele consegue fazer movimento quando a gravidade é anulada, por exemplo, em cima de uma mesa. 3. Quando o paciente consegue vencer a gravidade, mas ele não consegue vencer a resistência. 4. Quando o paciente consegue vencer a resistência de maneira submáxima, menos que você esperaria encontrar, mas ainda assim ele consegue vencer. E 5. É a força normal, quando você faz a resistência e o paciente demonstra a resposta no nível que você esperaria encontrar. Agora que a gente já sabe a teoria, bora para a prática. O exame neurológico da força é realizado de superior para inferior, iniciando-se pela parte mais proximal do trapézio. Primeiro, pede-se para a motricidade espontânea, o paciente realize o movimento por si só. Avaliando-se o movimento, continua-se para a realização contra a força, sempre comparando um lado contra o outro. Assim, passe para a musculatura mais distal, de ombro, cotovelo e punho. Pelo ombro, pede-se para o paciente abduzir, comparando sempre com o outro lado. E depois realizar a adução. Perceba que uma mão do examinador sempre contra a força do paciente para medir essa força. Assim, continua-se para a musculatura mais distal, cotovelo e punho. Pelo cotovelo, iniciando-se pela flexão do paciente, após-se uma mão do examinador no antebraço e outra no braço, pedindo para ele fletir o membro e comparando simetricamente. Já no movimento de extensão, pede para o paciente com o antebraço fletido, realize o movimento de extensão. Na região do punho, divide-se o movimento em 4 diferentes: flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar, sempre motricidade espontânea primeiro, acompanhado depois contra a força do examinador, realizando inicialmente o movimento de flexão, seguido de extensão, o desvio radial ou abdução e desvio ulnar ou adução. Para o teste do nervo ulnar, pede-se ao paciente que faça a adução e a abdução dos dedos, assim como a adução do polegar. Para o teste de adução do polegar, é realizado o teste Froment, na qual é pedido que o paciente prenda uma folha de papel entre o polegar e o seu segundo dedo, utilizando apenas o movimento de adução do polegar. Para o teste do nervo mediano, é pedido ao paciente que faça a oponência do polegar com os demais dedos, testando-se assim músculos da loja tenar da mão. Para o teste do nervo radial, é pedido que o paciente realize a extensão do polegar.
Partindo-se para a examinação dos membros superiores contra a gravidade, pode-se realizar a manobra de Mingazini, na qual o paciente estende os seus membros superiores perpendicularmente ao seu corpo e fecha os seus olhos por no mínimo 30 segundos. Espera-se que o paciente mantenha essa postura sem oscilação ou queda. Pode-se realizar também a manobra do desvio pronador. O paciente supina os membros e mantém-se nessa postura por 30 segundos também, esperando que ele mantenha essa postura sem oscilação ou pronação do membro, de olhos fechados. No exame da região cervical, após solicitada a movimentação espontânea, inicia-se pela flexão do pescoço do paciente contra a força, seguida da extensão do pescoço contra a força e a lateralização. Primeiro para uma região, nesse caso a direita, depois solicitando que o paciente vire para a esquerda. Partindo-se agora para os membros inferiores, após solicitação de motricidade espontânea do paciente, pode-se dividir em 3 articulações: quadril, joelho e tornozelo. Iniciando-se pelo quadril, pode-se realizar a flexão da coxa, comparando sempre um lado com o outro. Lembrando que a extensão seria melhor quando o paciente está em decúbito ventral. Indo agora para a articulação do joelho, pede-se ao paciente que faça a flexão da perna, ou seja, a aproximação da panturrilha com a coxa, e a extensão da perna. Finalmente, na articulação do tornozelo, pode-se realizar o movimento de dorsiflexão e de flexão plantar. Na dorsiflexão, a aproximação do dorso do pé da perna, lembrando sempre de comparar um lado com o outro. E o movimento de flexão plantar, quando a aproximação da planta do pé com o chão. Para medir a força contra a gravidade, há a manobra de Mingazini dos membros inferiores, na qual o paciente em decúbito dorsal flete a perna e a coxa em 2 ângulos de 90 graus, sustentando essa postura por 30 segundos sem oscilações. E a manobra de Barré, paciente em decúbito ventral, flete a perna em um ângulo maior que 90 graus em relação à coxa, mantendo essa postura por mais de 30 segundos sem oscilações. Nós nomeamos as manifestações neurológicas de redução da força como paresias, enquanto as perdas completas de força como as plegias. Quando essas mudanças de força afetam um único membro, chamamos de monoparesias ou monoplegias. Quando essas alterações de força afetam um lado do corpo, ou seja, um dimídio, chamamos de hemiparesia ou hemiplegia. Quando essas alterações de força afetam os 2 membros inferiores, chamamos de paraparesia ou paraplegia, e quando afetam os 4 membros, chamamos de tetraparesia ou tetraplegia. Dentre as síndromes que levam a uma alteração da força, nós destacamos as síndromes de primeiro neurônio motor, síndromes de segundo neurônio motor, as síndromes de junção neuromuscular e as miopatias. E assim encerramos o nosso vídeo sobre a avaliação da força no exame neurológico. Esperamos que tenham gostado.